Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Boa noite, Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa, entrando na sua telinha para repercutir os principais assuntos dessa quinta-feira, 22 de junho. Ao meu lado, esse time de comentaristas, Jéssica Weber, Marne Barcelos, Gustavo Vitorino, Chicão Tofani. Alguns são comediantes também. Boa noite, também. colegas. De vez em quando são, né? Comediantes. Boa noite. E alguns não têm mãe. Ai, não, todos temos. Que isso? Já começa com essa agressividade? E hoje Hoje eu estou aqui porque Magda Beatriz e Carla Krieger estão em compromissos fora da empresa, apresentando eventos. E eu estou aqui para, comandar esse pessoal. Será que eu consigo? Consegue. Eu vou fazer um drops da nossa âncora. O Atualidades Pampa, além de ter os debatedores mais assim, eu acho que pode não ser os mais inteligentes, mas os mais polêmicos, mais personagens por trás, tem as âncoras mais bonitas. Veja, quando não pode vir Magda Beatriz com todo aquele charme, tem Carla Krieger, que é a Patricinha de Beverly Hills. Quando não está Carla Krieger, essa mega loira aqui, Cris Bate, que levou com muita competência o Estúdio Pampa, que é uma marca do jornalismo no Rio Grande do Sul. É verdade. Fico feliz com você aqui também. O Estúdio Pampa marcou a história. Né? Sim, e hoje 10 anos, né? 10 anos no ar. 9 anos e pouquinho. Lançou muita gente, né? Muita gente a nível profissional gaúcho está no centro do país fazendo sucesso graças ao Estúdio Pampa. E deu oportunidade para aqui. Você e a Jéssica, é um exemplo vivo aqui, né, do sucesso. É verdade. E olha só, nos destaques do Atualidades Pampa de hoje, Operação Lava Jato, a maioria dos ministros do STF se manifesta favorável à manutenção de Edson Fachin como relator da Lava Jato. Eduardo Cunha e Henrique Alves perdem uma na tarde dessa quinta-feira. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou o pedido de habeas corpus dos ex-presidentes da Câmara. E da Noruega, Michel Temer diz que o Brasil está deixando para trás essa severa crise. Começando falando de Edson Fachin e Operação Lava Jato, Gustavo Vitorino. Hoje o dia foi a última notícia ali, né? No final da tarde. O STF hoje ratificou o que se esperava. Mas, na verdade, foram duas decisões, isso é preciso deixar bem claro. A primeira delas, pode um ministro do STF aceitar monocraticamente os termos de uma delação premiada? O STF disse que sim. Disse que sim. Já tem 7-0, o assunto está encerrado, disse que sim. E a segunda pergunta, o ministro Fachin continua comandando os reflexos da delação premiada da JBS? Afinal de contas, entendem alguns juristas e entende a defesa do governador do Mato Grosso, que entrou na justiça contra essa decisão, de que deveria haver um novo sorteio e que o conteúdo da delação da Lava Jato, da delação da JBS, transcendia a Lava Jato e tinha outros componentes. O ministro Fachin incorporou a decisão e incorporou também o juízo prevento, dizendo que, como os agentes públicos eram os mesmos, o modus operandi era os mesmos e existia uma inter-relação entre essas operações criminosas, ele sim se julgou competente para julgar a matéria e não foi redistribuída. Bem, no decorrer dos votos de hoje, houve momentos de tensão entre o ministro Fux e o ministro Lewandowski, mais provocados pelo ministro Lewandowski que propriamente qualquer outra coisa. Momentos de tensão, momentos de choques de opinião, enfim, mas até agora os 7-0 já deixaram bem claro de que o STF vai sim manter a delação premiada sobre o comando do ministro Edson Fachin e também que um ministro do STF, em sede monocrática, pode sim decidir por uma delação premiada, o seu aproveitamento e as suas condições. Foram as duas decisões tomadas hoje por maioria, por unanimidade. Amanhã não, na semana que vem, restam mais quatro votos, a presidente Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, que não devem mudar o resultado, que pelo 7-0 já está definido.
Vitorino, e a população, juristas e até outros políticos criticam, né, os benefícios obtidos pelos delatores da JBS. É que todo mundo achou que... paira uma impunidade, né? Sim, é que todo mundo acha que foi um presentão, né? E aqui entre nós, né, Cris, foi um presentão, né? Foi um presentão. Pergunta para o Mário Marcelo se ele não queria receber alguns bilhões do BNDES, tirar os bilhões do país e depois alguém dizer para ele, você abre a boca e está tudo certo. Ontem nós comentávamos Não queria, aqui, né, Mário? Porque tu não faz as coisas erradas. Não. Bom, a ocasião faz o ladrão. Estamos vendo. Até porque os bilhões que foram apropriados pelos irmãos Cara de Pau, lá os Blues Brothers, não é brincadeira. Aqueles são os irmãos Metralha. Os irmãos Metralha. Autênticos irmãos Metralha. Dupla sertaneja. Agora, o mais interessante, isso eu não vou discutir decisão jurídica, não vou discutir chorume jurídico, não vou discutir nada disso, mas mesmo porque não tenho conhecimento básico, basal, para falar a respeito disso. Mas me parece muito incongruente tudo isso que tem acontecido nos últimos dias, todas essas delações. Mas por que essas delações só estão atingindo o Temer? Não que o Temer não tenha telhado de vidro, não. O Temer, pelo amor de Deus, né? Foi mais uma decepção que nós tivemos. Então, eu fico pensando cá com os meus botões, no nosso programa na Rádio Pampa, nós falamos a tarde inteira a respeito disso, de toda essa situação que foi criada dentro do nosso país, do nosso Brasil, né? De tudo isso, a decepção das pessoas, de todas as pessoas que eu converso na Wally, e eu falo com dezenas de pessoas todos os dias. Esse programa Cris, é um negócio fantástico, a audiência desse programa. Eu passo na rua, as pessoas todas vêm me perguntar isso, perguntar aquilo, e às vezes eu fico pasmo, porque eu não tenho nada para dizer. Vai ficar na impunidade, vai ficar isso, vai ficar aquilo, e o Lula, e não sei o quê. Olha, meu amigo, este é o nosso país. Só tem um jeito de mudar isso. É o ano que vem, no momento do seu voto. Você que manda no país. Agora, se todo mundo votar naqueles que pretensamente pretendem ser o presidente, o governador, o Lula quer ser presidente de novo, etc., então o país vai continuar no mesmo chorume político. Gostou do termo chorume? Chorume? Tá horrível, mas um cheiro horroroso. O que abala ainda mais os brasileiros é imaginar em quem vamos votar, né? As pessoas estão preocupadas, estão se preocupando se preocupando, né? Se preocupando com a antecedência de em quem vamos votar com essa cena política brasileira. Aliás, tem uma fofoquinha bacana, hein? O Lula hoje estava quicando dentro das cuecas. É por causa do pessoal, né? Ele soube que o pessoal... Que termo, né? Que termo esse termo, vou te contar. Um filme pornô às 4 da manhã, sexo hot, eu acho que é legal. Pô, o Sérgio Pintor, não pode admitir isso, meu querido presidente. Eu poderia dizer que ele ficou prostituto facial, fica melhor assim? Meu Deus do céu. Prostituto facial. Ele não gostou nem um pouquinho da reunião dos membros do PT, liderados pelo Tarso Genro, que agora mora no Rio, né? Fez a lambança aqui e se mandou pro Rio. Só botou nele, que eu sei. Do PT, não, nem de brincadeira. O petista da mesa é você, o do balcão é você, faz campanha pro Lula. Não sou petista, não sou nada. O Lula ficou muito bravo porque ninguém falou nada para ele. E um dia antes da reunião, o Lindenberg Farias, o Bemberg Farias lá, o Steinberger Farias lá do Rio de Janeiro, se reuniu com o Lula e não falou nada para ele da reunião que o próprio Lindenberg participou no outro dia. Lula não ficou nem um pouquinho satisfeito, estava cuspindo marimbondo de brabo hoje com essa história. Agora, engraçado, né? O pessoal vive dizendo contra a corrupção, não sei o quê, e se alia ao PT. Eu sempre disse que o pessoal é um filhote do PT, né? É um filhote do PT que tenta dar um ar de independência, mas não é, não. Não tem nada de independência, é totalmente... É filhote. Se reuniu pessoal e PT para decidir os rumos da esquerda, fazer uma plataforma para a campanha do Lula, para a disputa da presidência, não sei o quê, papapá. Aí perguntar para o Tarso Genro se o Lula era o chefe, era o cara que ia comandar esses. Não, o Lula é o nosso líder, não é nosso chefe. Ué, e o que significa? Não é a mesma coisa? Nada. Muita atenção, essa frase quer dizer nada. Tá, e diz que os petistas já estão planejando o discurso já, né? Se o Lula for
culpado mesmo, eles já estão dizendo que vai ser por perseguição política. Perseguição política é uma resposta clássica. É legal o cara botar uns milhões no bolso e se dizer perseguido, né? E a Dilma disse que o Lula não teve interferência nenhuma na gestão dela, né? Em nenhum momento ele deu o pitacozinho dela. Eu duvido. Pô, e aquela ligação telefônica que ela mandou, não sei o quê. Aí, estou mandando o negócio do ministro aí da nomeação para ti, assina aí. Estou mandando a nomeação, basta apenas assinar o recebimento. Eu estou mandando os papéis, uma mentirada que eu vou te dizer. Vitorino. Né? Em quem vamos acreditar? Os fatos estão derrubando, os fatos todos os dias derrubam as versões que os políticos apresentam. Versões absolutamente desencontradas da realidade. Agora, por exemplo, você deu a notícia na abertura do programa. O TRF5, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que tem sede em Recife, decidiu por 2-1 manter a prisão do Henrique Eduardo Alves lá e o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha já está em cana, em Curitiba. E o Henrique Eduardo Alves lá já está preso desde o mês passado, né? Está custodiado num batalhão especial da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Tá preso. E foi negado o habeas corpus por 2-1, ou seja, teve um desembargador federal lá que entendeu que tinha que soltar os dois anjinhos. Aí começa assim, né? Porque quando é 3-0, 5-0, existe a convicção, né? Olha, fulano realmente... Agora quando começa 2-1, 3-2, tu sabe que os bastidores estão trabalhando. Bom, o Vitorino, o Sérgio Goulart, ele pergunta, né, como, só por curiosidade, como foi o voto do Gilmar Mendes, está respondido, né? Não, o Gilmar vai votar amanhã. Aliás, na terça-feira, interrompeu, o julgamento começou ontem, hoje nós tivemos mais votos e vai ser retomado só na semana que vem, acredito que terça-feira, porque parece que sexta-feira não tem sessão do STF e na segunda-feira também não. E legal, enquanto isso... Nós vamos estar aqui sexta-feira e segunda-feira nós vamos estar aqui trabalhando. É verdade. E enquanto isso, na Noruega, o presidente Temer, ele disse que o Brasil está deixando para trás a severa crise que se encontra. O presidente Temer, que estava na Rússia, foi se encontrar com o Putin, da Rússia foi para a Noruega. Na Noruega ele foi recebido também por ambientalistas, né? Porque a Noruega, que sustentava a floresta Amazônia até então, agora não vão mandar mais recursos para a Amazônia? Sim, é que assim, a Noruega, os países nórdicos são ricos em ONGs, né? Organizações não governamentais de apoio e recuperação do meio ambiente, conscientização, enfim. Eles têm muitas ONGs de meio ambiente lá, os países nórdicos. E a Noruega... sabia que a Noruega é o 8º investidor do Brasil? Pois é, veja você. E a Noruega deu um recado bem claro para o Michel Temer, do jeito que está, não mandando mais dinheiro para nada. E cá entre nós, né? Esse dinheiro que vem lá de fora, quem é que garante que vai para algum lugar útil aqui no Brasil? É isso que eu pensei quando eu vi a notícia. Os caras estão pensando assim, pô, estou mandando dinheiro para lá para os caras comprar avião, fazenda, comprar apartamento na Flórida, ou abrir conta numerada na Suíça. Pararam de mandar, no que eles estão muito certos. Agora, o impressionante é a estabilidade econômica e política dos países da Escandinávia, né? Como a Noruega, Suécia, Dinamarca. Pequena Dinamarca, é um paísinho pequenino, mas com qualidade de vida. Por quê? Porque as pessoas têm disciplina, porque as pessoas respeitam a lei, porque as pessoas que são diferentes não têm esse nosso princípio herdado dos colonizadores, dos degredados que vieram para o Brasil. O negócio de levar vantagem em tudo, lá não tem esse tipo de pensamento. As pessoas são criadas dentro da própria família e depois na escola, num outro tipo de regime. Ninguém quer ter vantagem, as pessoas querem pagar os seus impostos, querem ter a sua vida, querem cursar os seus cursos, querem estudar e ser alguém na vida. É a única coisa que se pede, que o cara tem um mínimo para sobreviver. Mas aqui no nosso país o pensamento é o contrário. E esses degredados portugueses, isso o Chicão tem razão, nesse aspecto eu sou obrigado a concordar com ele, que foram mandados para Portugal, o Brasil ou a morte. Então era assim, o Brasil ou a morte. Então eles vinham aqui para o nosso país. Então esse princípio vem desde Antônio, desde aquela época, dessa coisa de levar vantagem. Eu discordo de você, Marne Barcelos, discordo educadamente de você e do professor Chicão Tofani, eu discordo de você. Sabe por quê? A Austrália foi colonizada por prisioneiros. Mas qual era a cultura? A Austrália era
prisão. Mas o que... Os países nórdicos, a Escandinávia, era a decolonização de vikings, bárbaros, que comiam carne crua e que não tinham, que tinham um sentido de sociedade tribal. E, no entanto, hoje são sociedades desenvolvidas. Para você ter uma ideia, a carga tributária nos países da Escandinávia é muito parecida com a brasileira. Só que lá a criança nasce... A criança só vai escolher o curso que vai fazer. Também. A criança só vai escolher o curso que vai fazer. Porque lá não tem plano de saúde privado, não tem não sei o quê, é tudo público. O imposto lá é alto, como o do Brasil? Mas lá o que sobra você gasta com você, sobra para o teu consumo pessoal. E digo mais, lá eles não têm nenhum interesse em ser o maior isso, daquilo, maior economia, o maior isso. Não, eles não têm, eles querem ser A colonização da Austrália começou há 200 e poucos anos atrás. Claro que muitos eram prisioneiros que foram levados para lá, mas existia um princípio legal. As leis inglesas eram cumpridas dentro do território australiano. É por isso que nós temos, por isso que a Austrália é o país de hoje, o país daquele tamanho continental e com uma população pequena. Eu vou dizer, eu sou adepto dessa teoria. Inclusive, foi um estudo que eu fiz, uma monografia que eu fiz no meu 3º ano de faculdade, quando cursei História. Mas existe um outro viés. Você vê a Bolívia. A Bolívia e o Chile é separado por uma linha imaginária. Praticamente seria o mesmo país. Só que a Bolívia é um atraso. O Chile em La Paz é um horror. Tu vai no Chile, parece estar na Europa. Às vezes, e os mesmos dois tiveram colonização espanhola, mas tiveram viés diferentes. Às vezes não é só a colonização. A Austrália foi colonizada por presos, tudo bem. Mas ela teve outra influência, o comércio dela foi mais com o Japão, com a Nova Zelândia. É diferente do Brasil. O Brasil teve outros problemas do meio, afora a colonização portuguesa, que eu não acho legal. Primeiro, o Chile foi colonizado por espanhóis, por alemães, etc. E a Bolívia por alguns espanhóis e pela população indígena, mas que continua até lá as pessoas e tal, etc. Inclusive, o aeroporto de Mapuche é o nome de um índio. O time que tem mais torcida lá chama Colo-Colo, que é o meu time do coração no Chile, que é o nome de um cacique indígena, sabe? A própria bandeira chilena, ela é azul por causa do mar, branco por causa dos Andes e vermelho pelo sangue indígena. Teve tanto indígena quanto a Bolívia, mas vieses no meio do caminho, populismo, transformaram o Brasil nisso aí, a Bolívia naquilo. Se nós continuássemos com os Brizola, os Jango e os João Goulart até agora, nós estaria pior ainda. Esse populismo que eu sou contra, sabe? Pior é estar agora com o seu Lula, com o seu Temer. Mas tu está confundindo o ruim com o péssimo. Vamos entrar na coluna do meio. Eu acho que tem que ter fair play. Falando de fair play, hoje o programa eu dedico a um empresário que eu conheci muito e faleceu hoje, nos deixou, Laerte Kunzler. Laerte Kunzler foi o cara que o Vitorino talvez se lembra, morreu. Laerte Kunzler é um cara muito legal, boa gente, e ele que trouxe a Jardim Itália, te lembra? Empresário, investidor. A Fiat chegou no Rio Grande do Sul em 78, 79, quando tinha aqueles Fiat 147, através de Laerte Kunzler, um baita cara, com aquela barba branca, que Deus o tenha. Ele trouxe a Fiat para o Rio Grande do Sul. Trouxe um cara muito legal, um pioneiro, um grande gaúcho. Tem uma curiosidade aqui nos e-mails chegando, o Giordano Cognato, para o Marne. Muito obrigado. Que semana passada tu comentou a respeito do gordo e do magro, né? E, enfim, que tu era fã da dupla, gordo e magro. E só para ilustrar, ele tá mandando te dizer que o magro lutou na Segunda Guerra Mundial pela Itália, esquadrão que produzia fumaça no sopé de Monte Castelo, com a finalidade de prejudicar a visão dos alemães. Naquela época, quem não ia para a guerra era fuzilado, né? Não tinha isso aí, era obrigado. Lutou na Itália, né? Mas ele era americano, não, né? Ele era inglês. Inglês? Stan Laurel, inglês, e Oliver Hardy, o gordinho como você. Os dois o gordinho como você era o gordo, né? Quer dizer, tem muita coisa gorda aqui que você vai... Bom, assim, ó... Eu não vejo nada. Ainda bem que você não vê. Que barbaridade. O que eu quero no programa só de ping-pong. Sex hot com o Gustavo Vitorino. Olha aqui, ó, Barney. Os dois eram ingleses? Não.
O gordo americano e o Oliver Hardy, era inglês, era britânico, né? Foi para os Estados Unidos com a equipe, com a trupe lá de atores e tal, e lá se instalou, começou a fazer os primeiros filmes mudos. Aí os dois foram apresentados por o Hall Hotch, não me lembro, eu não sei se é essa a pronúncia correta, começaram a produzir o primeiro filme. Aí eles fizeram uma cena juntos, mas esses caras aí são bons. São engraçados. Né? São engraçados e tal, e o gordo e o magro, com aquele choro que ele fazia, qualquer coisa ele chorava. Eles tiveram inspiração dos irmãos Marx? Não, o Groucho Marx, etc. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E desse assunto que vocês estavam falando a respeito de colonização, o Eduardo Stahl diz que, acho que pela primeira vez assistiu alguém na TV falando o que sempre ele pensou sobre a colonização portuguesa e espanhola, que Marne e o Chicão. As Américas tiveram início de colonização simultâneo por parte dos europeus. E os dois únicos países não colonizados por portugueses e espanhóis... E aí acabou a mensagem, peraí. Ele vai dizer que é o Suriname, aquela região das Guianas, francesa, inglesa, mas ali nem é um país, aquilo ali virou uma possessão, algo até que ninguém sabe direito. Mas eu não quero falar mal do Suriname, não, porque a nossa educação está empatada com eles em último lugar nas Américas. Falando em educação, aqui, né? 99% dos professores brasileiros ganham menos de que R$ 3.500, conforme o estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A média de remuneração mais baixa é de docentes que trabalham em escolas particulares. Eles recebem 16,24 por hora, ou R$ 2.599 por mês, considerando a remuneração total para 40 horas semanais, o que equivale a 3,6 salários mínimos. E a boa notícia é que a maior remuneração de professores é na cidade de Porto Alegre, média. Carga horária semanal de 20 horas, o professor de Porto Alegre, remuneração bruta média é de R$ 5.531,83, valor médio pago por hora, 68,42. Depois desfia-se aqui uma série de cidades: Breu Branco, no Pará, Paulínia, São Paulo, Valinhos, São Paulo, Teresópolis, Rio, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Serranópolis, Minas, Macaé, Rio das Ostras. Impressionante como parece o Rio de Janeiro aqui e São Paulo. Os professores de Porto Alegre ganham muito, eu acho que os outros é que ganham mal. Mas porque um salário de 5 mil, se bem que tem uma coisa, vamos deixar bem claro, 4 horas 4 mil e pouco, 20 horas, né? 4 horas por dia. 20,2. É uma manhãzinha ou uma tardezinha só, né? E se for 2 contratinhos é 10 pila. Então não está tão ruim assim, não. Não está tão ruim. Ontem eu estava com o Luciano Marco Antônio, o vereador, jantando, e o Edemir Simonetti, disseram que o professor tem 18 salários, não sabia? Ele tem férias, tem não sei o quê, papapá, vai somando, diz que o ano é grande. Tem uma progressão, e vai subindo o carro. Eu estou a fim de voltar a ser professor. Eu lembro que no final do mandato da governadora Ieda Cruz estava aquela discussão do piso salarial, piso que o Tarso Genro inventou como ministro da Justiça e nunca pagou, né? Como ministro da Educação também inventou e nunca pagou. Mas a governadora Ieda, sendo pressionada, disse: tá bom, eu vou pagar o piso. Ninguém vai ganhar menos que o piso. Mas nós vamos acabar com as progressões e os penduricalhos. Deixa estopar. Por que você, como amigo pessoal da Ieda, da governadora Ieda, que eu sei da sua amizade, que ela gosta muito... Aliás, essa semana ela foi inocentada mais uma vez. Mais uma vez. Por que existiu essa hostilidade tão grande contra a professora Ieda Cruz? Porque ela fez um bom governo. Porque ela mexeu em abelheira. Ela peitou sindicatos, peitou as corporações que tomavam conta do serviço público do Estado. Ela colocou o Rio Grande do Sul no azul. E aí peitou gente que encrencou, né? E aí aproveitaram os jornalistas, os esquerdopatas aí que ocupam microfones e câmeras e espaços em jornais para fazer campanha contra ela. Todo dia tinha uma denúncia contra ela. A Ieda, nos últimos meses, tudo que é tribunal está inocentando. Tribunal não sei o que, inocentou ela. Tribunal não sei o que, o Tribunal de Justiça aqui inocentou também. Tribunal Regional da Federal deixou ela de fora porque também não tinha prova nenhuma. Sabe? Ela está sendo inocentada em tudo. Agora apareceu o nome dela lá no Lava Jato. Ela mesma disse: olha, tudo que eu recebi eu declarei. Se me chamarem para provar, tudo que eu recebi na minha campanha... É fácil desconstruir uma imagem. Mas ela colocou o Estado no azul, foi a única... e os outros governadores só colocaram no vermelho e eles não são investigados por nada. Tem um lá no Rio de Janeiro agora fazendo reunião com o pessoal, com essa turma toda, e arrebentou com o Rio Grande do Sul, né? E a Ieda foi a única governadora há mais de 2 décadas que manteve o Rio Grande do Sul em azul. E aí quase
detonaram ela. Sim, a professora Ieda é uma pessoa dura, uma pessoa austera. Sim, ela é uma professora da Universidade Federal. Ela é gestora, ela é uma mulher dura, uma mulher austera. Ela não faz questão de ser simpática, ela é autoridade. Mas olha bem, eu não quero a professora Ieda para passear domingo no parque. Eu quero ela para cuidar do meu estado. Isso aí. E ela cuidou, deixou o Rio Grande do Sul no azul. Né? Mas aí peitou corporações, peitou aquela turminha. Sim, peitou aquela turminha que... Aí quando o Tarso assumiu, aí foi a festa, né? Aí foi a festa. Aí aumenta aqui, aumenta ali, aí, corporação aqui, plano de carreira lá, para resultado. 4 anos depois, o Rio Grande do Sul quebrado. Tá aí, a gente está falando do nosso estado, queria falar de Porto Alegre, que a gente vive falando das coisas que não funcionam em Porto Alegre, né? Que a prefeitura não dá jeito em nada e tal. E aí empresas lá do bairro Humaitá Navegantes resolveram sanar um problema que eles tinham há muito tempo, que era na casa de bombas do bairro Humaitá, que sempre tinha, quando tinha enchente, tudo transbordava. E aí algumas empresas resolveram pagar a reforma. Lá eles têm uma associação, que é a Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes, e aí essas empresas resolveram pagar a reforma dessa bomba. Eu acho interessante, né? As empresas também agora tomarem conta disso, já que a prefeitura não resolve nada, né? Resolver os problemas de Porto Alegre. Acho que esse é a forma de sanar todos os nossos problemas. Mas você sabe que tem dois lados dessa moeda, né? 2 lados. É muito legal porque soluciona... Eu só vejo o lado bom, que é a reforma para resolver o problema. Sim, esse é o melhor lado de todos, é o lado bom. O lado ruim é o seguinte, daqui a pouco o poder público começa, se cotize lá e resolvo. Tem município do interior aí que já faz isso. Tem um problema, o município não tem dinheiro, fala com os empresários da região para eles se cotizar. Pô, os caras já são estrangulados por impostos. Aí assim, tem que ficar pagando serviço que é de responsabilidade da... Paga a gasolina da viatura da polícia, paga isso, não sei o quê. Também não dá para exagerar. O conserto do carro do não sei o quê, o ônibus escolar que não tem pneu. E assim vai... Se absorve tudo isso. Diz que essas empresas elas já estavam conversando com a prefeitura há um tempo já para conseguir resolver esse problema. E aí, na última enchente que eles tiveram, a prefeitura resolveu dar liberdade para eles fazerem conserto. Olha só, Mar, a gente estava falando de educação e estão falando no governo municipal. Falta de professores no ensino municipal de Porto Alegre. Ministério Público cobra respostas de Nelson Marquesan. O prefeito deve responder quando nomeará novos professores para a rede pública de ensino municipal. O déficit é de 250 profissionais, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Então está nas mãos do prefeito Nelson Marquesan e ele deve estar segurando em função desse problema que o Vitorino falou, problema de caixa. Eu vou contratar, eu tenho que contratar, sou obrigado a contratar, mas eu vou ter que pagar os salários. Até dei uma relação aqui, segundo esse instituto, de quanto ganha, porque eu nunca vi um contra-cheque de um professor da escola pública aqui de Porto Alegre. Então, cabe ao prefeito Marquesan dar a esses meninos a oportunidade de estudar, de ter um professor ou de ter uma professora. E essa é uma promessa que ele fez de campanha. Ele fez algumas promessas, entre estas, dos professores, e a outra promessa foi do serviço de assistência médica de Porto Alegre, UPAs e essa coisa toda, que eu não vi até agora, o funcionamento de 24 horas, que podia chegar 10 horas da noite, meia-noite, encontrar assistência médica, eu também não vi nada disso até agora. E vejo o centro de Porto Alegre abandonado, mais uma vez, vejo as ruas aqui com as lâmpadas queimadas. Hoje eu fiz... Porque a prefeitura disse que agora está trocando todas as lâmpadas, né? Bom, eu vi no jornal da Pampa, não vai estar aqui escuridão, vou vir de lanterna para cá. Um rapaz aqui de Cachoeirinha está dando um bico em mim, tal de Lúcio, dizendo imparcialidade inexistente, hein? O Vitorino, o Vitorino é um puxa-saco descarado. Puxa-saco de quem, ô cara pálida? Faz o seguinte, dá uma olhadinha para ver quem é o único governador. Entra no site Tribunal de Contas do Estado e dá uma olhadinha, prestação de contas dos governadores. Vê quem é o único governador nas últimas décadas que manteve o Rio Grande do Sul em azul. Aí vê quem é o parcial aqui. Eu tenho imparcialidade porque eu defendo o cidadão, defendo o dinheiro público. Você parece que defende uma ideologia. E do outro lado, Vitorino, o Bruno Lima diz assim, boa noite, não sou grande fã da Ieda Crucius, mas comparado com o novo trio feminino, Manuela, Luciana e Maria do Rosário, realmente Ieda deixa saudades. Pois é, né?
Olha aqui, ó, estou assistindo o programa e pô, tem uma moça ligando aqui. Quer falar contigo? Quer casar com ele. Leva pra casa. Aqui, ó, vamos lá. Estou assistindo o programa, o Vitorino esqueceu de falar que a Ieda foi eleita a pior deputada federal. Eleita por quem? Quem disse isso? Eu não vi em lugar nenhum. Aliás, ela assumiu agora, né? Ela assumiu agora no lugar do coisa, e então você está viajando. Em janeiro. E a pessoa nem assinou, né? E diz, e a fraude do Detran? O Detran já foi julgado, já julgaram, já condenaram as pessoas, está transitado em julgado, a matéria no TRF, 4 aqui, TRF está decidindo incidentes, e a governadora foi considerada inocente porque não tinha nada que a incriminasse. E disse o seguinte, a maior que o Rio Grande do Sul já viu. Não foi, não, tem coisa bem maior aqui. E disse mais o seguinte, que viu no seu governo, e ele diz, eu não sou PT. O Paulo Pereira está dizendo, e eu não sou PT. Bom, você pode não ser PT, mas que você não gosta da dona Ieda, não gosta. Pelo jeito, você não gosta de gestão pública, né, Paulo? É uma pena, porque governador que colocar o Rio Grande do Sul em azul, para mim, eu aplaudo. Seja de direita, de esquerda, do centro, de cima, de baixo, o diabo que carregue. Eu quero alguém que não fracione salário, eu quero alguém que mantenha o Rio Grande do Sul em azul e que tenha recursos para investimento em infraestrutura. É o que todos devemos querer, né? E a Ieda foi a única que conseguiu ainda pagar precatório. Criou uma fila, organizou os precatórios, estava pagando precatório. Dona Cris, quantos anéis a senhora tem na mão direita? Desculpe, é um só. É um só, mas parece um monte de anéis. Parecem vários. Mas chegou um recadinho para ti aqui, ó. O Fabiano do Cristal, sabe o que ele sugere? Que tu tenha um canal no YouTube para eternizar os teus conhecimentos. Não, eu Por que não? Eu não. Sinceramente, não. Não? O Chicão tem um canal no YouTube. Mas o Chicão é um artista. O Chicão é um artista. O Chicão é um personality. Inclusive o YouTube, dependendo do programa, dá muito mais audiência que alguns canais de televisão. Que não a TV Pampa, né? Que não é a Pampa, que esses canais sabem que dão a chamada TV Traço. Tem uma TV Traço que tem um programa que gosta de me imitar o que eu fazia aqui na Pampa, que... Ela sabe quem é. Sacanagem isso aí. Falando nisso... Ela sabe quem é. A TV, essa sabe. Falando em jornalista, nos Estados Unidos aconteceu um fato realmente estranho, né? Bizarro, né? Um jornalista robô noticia por engano na Califórnia um terremoto ocorrido em 1925. Jornalista retro. Na verdade, o robô interpretou erradamente dados de um tremor em 1925, registrado por uma agência americana que monitora terremotos. O jornal usa o QuakeBot, um algoritmo que busca dados e publica notícias automaticamente com bastante rapidez. Então, buscaram esse dado lá, alguém informou errado, de 1925, e as pessoas, mas que deu terremoto? As pessoas estavam pela rua procurando o terremoto, o tremor. Terremoto não existiu uma nova boutique que estava na Califórnia tem a falha de San Andrés, né? Eu achei que era o Rubinho estreando no jornalismo, né? O Rubinho Barrichello. Agora eu vou fazer uma defesa a esse cidadão chamado Rubens Barrichello, que eu tive o privilégio de conhecer ele. Se Rubens Barrichello nascesse na Argentina ou em qualquer país do planeta, teria um autódromo com o nome dele, uma rua com o nome dele. O que esse cara fez? Ele foi 2 vezes vice-campeão da Fórmula 1, no ano que Schumacher era o número 1 da equipe dele, Ferrari. Um baita piloto, Rubinho Barrichello. Ele caiu no anedotório das anedotas do brasileiro, mas o Rubinho Barrichello é um brasileiro que dá orgulho de ser brasileiro. Ele é legalzinho, mas sempre chega atrasado. Também, querido, sempre legalzinho, que papinho. Esse cara aqui é brincadeira. Sabe qual é o meu Esse cara aqui, eu vou te contar, não tô nessa operação. Tu sabe qual é a música? Ela chegou a Bangu na operação. Chegou a Bangu na operação. Ô, Vitorino, sabe qual é a música que virou o melô do Rubinho? Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Melô do... Eu falei que o programa do Rubinho. Aqui, os vereadores ganharam aumento, hein? 4,48%, vereadores de Porto Alegre. Sei lá, mas 4,48%. E olha só a notícia de agora. Ninguém reclama porque o aumento é pouco. Só em não ser aqueles aumentos malucos, aqueles penduricalhos que eles botam por aí no serviço público. Já ganham bastante. Não, mas é 4% em cima de quanto? 4,48% em cima de... 11 mil, 17, 17. Não é tão pouco assim, né? 11 mil, não é muito mais do que isso aí. Não é tão pouco assim.
Não, 11 mil ganhos. Ligar para a Sofia Cavedon e perguntar para ela. Não. Liga, Chico. Não. Amiga Ticão. Não vou ligar. Para a Sofia Cavedon. A Sofia A versão Cavedon. francesa dela. Sofia Cavedon veio essa semana no programa do Paulo Sérgio Pinto e o Chicão Tofani no estacionamento aqui. Minha amiga, abraços. Mas ela deu um abraço, um aperto de mão, quase quebrou uma costela. Atualizando as fofocas com o Chicão Tofani. Descobri que a Sofia Cavedon é a ídola do Não, sabia Chicão que a Sofia Tofani. Cavedon se elegeu por minha causa? Fiz de tanto falar dela, de brigar com ela, ela teve tambor. As Ela pessoas fez de mim ficaram uma contra ti a escada favor na história. dela. Não, mas é assim, ó, a Sofia é uma grande figura, o problema dela é ser petista. Mas vem cá, se ela convidar o Chicão Tofani para um CC lá, o senhor vai para lá, não? Não tem nada a ver com o PT, né, querido? Eu sou da ditadura total. Você não pode mudar. Minha família era do DOI, COD, DOPS, aqueles caras tudo, pau de arara. Meu tio tenente-coronel era o meu grande ídolo de infância. Eu vou com o Sofia Cavedon, PT. Mas eu fiz uma pergunta, olha o Ferpeio. Mas acho ela legal, uma pessoa maravilhosa. Me apertou a minha mão, quase quebrou os dedos. Adoro ela, para quem gosta de mulher forte, ela é power. Ela é sincera, ela dá uma aperto de mão. Como eu sou magrela, eu sou bailarina espanhol na linha magra. Toureiro. Na linha Joaquim Cortez, te lembra? Ah, legal. Eu quero saber dessa faixa, o estilo tenista, Rafael Nadal, Estilo Rafael Nadal. a munhequeira e A o relógio. munhequeira. O relógio, isso aqui é uma prova. É o relógio igual ao do Nadal? Não, o Nadal usa um Frank Miller, que é o relógio mais caro do mundo. Isso aqui é uma Chicão é prova. Nadal. É uma prova que o Brasil tem um dos maiores parques tecnológicos de relógios do planeta. Esse Tecnos, ele 1.000 metros, fizeram para os mergulhadores da Petrobras que descem naquelas bacias enormes, que são grandes falésias no Oceano Atlântico aqui, para buscar petróleo. É todo de titânio, com válvula de gás hélio, desce 1.000 metros. E esse aqui é um Ciatec, é um relógio que a Oriento monta, japonês, que desce 500 metros com válvula de gás hélio. E o chuveiro não dá 20 centímetros, e a piscina 1,5 metro. Mas tem uma sobra legal, né? Aí esse negócio preto aqui é curativo de pereba? O que é isso? Mas que é isso, pô? Curativo de pereba. Esse negócio preto, o que é isso aí? É do relógio? Não, isso aí eu nem vou dizer, porque isso aqui se usava muito na época da Belle Époque. Quando os caras gostavam, ficavam sempre com uma mulher todo dia, eles usavam isso aqui. Para outras coisas eu não vou referir isso aqui. Para quem está me vendo sabe por que essa linguagem. E o óculos? O óculos é um óculos que é interessante, é um óculos americano, mas muito barato, chamado Polaroid, com uma lente Night Vision, que os pilotos usam nas 24 horas de Le Mans. Você sabe disso, Vitorino? Sabia que a lente amarela de noite, ela difusa mais a luz? Em Le Mans, nas 24 horas de Le Mans, os pilotos vão a 360 por hora. Não dá nem para olhar para o lado, o painel do carro é holográfico, é no espelho. Então o óculos lente amarelo. E como eu estou sempre na noite, uso lente amarelo. A lente âmbar, ela ameniza as sombras. Ela tem pessoal que conhece ótica que diz, meu amigo André Roncato, lá da Visiolux, me ajuda nessa hora, André. A lente âmbar, ela ameniza as sombras. Por isso que à noite, em ambientes de luzes muito alternadas, ela é adequada. Por isso que o Chicão falou. A Rosana Clay, que é uma das mulheres mais bonitas de Novo Hamburgo, é toda tatuada. Eu sou apaixonado por mulher tatuada. Eu acho tatuagem uma coisa legal que me lembra os Maori, que é uma tribo da Nova Zelândia, que é do Haka, que ando sempre tatuado. Eu não me tatuei numa época que tatuagem. Hoje tatuagem é legal. Ela me disse que eu estou fazendo o estilo Playboy Magia. Achei legal. Legal. Playboy Magia, valeu, Rosana. Quer dizer, é o garoto com magia brincando. Isso aí é a coisa que a mulher mais gosta, do garoto. Magia, que encanta ela e brincando. Traduzido em português, o Peter Pan careca. É isso. Que eu não sou, mas tu vai levar cartão vermelho. Eu vou trazer cartão vermelho aqui. Eu tô vendo um cartão vermelho para bater. Tá, e a gente vive falando dos políticos, né? Que eles prometem em época de campanha. E olha o que aconteceu. Até me perdi aqui. A Justiça determinou a prisão preventiva da presidente da Câmara de Vereadores de São Leopoldo, a Edith Rodrigues Lisboa, conhecida como Cigana. Por quê? Porque na época de campanha, em setembro do ano passado, ela ia no hospital entregar o seu santinho. Ela não, ela
tinha a colaboração da Roselaine Pereira, que é servidora pública. Ela tinha a colaboração dessa moça que ia no hospital entregar o seu santinho para as pessoas que estavam esperando para serem atendidas. E qual era a promessa? Se você votar em mim, você vai ter preferência. Gente, que absurdo. Fazer uma coisa dessa com pessoas que estão tendo que ser atendidas, doentes, precisando de atendimento e ainda fazendo uma promessa dessa para que ela vai ter prioridade na hora de atendimento, poxa, pelo amor de Deus, brincar com a saúde das pessoas daí já é palhaçada. Não, brincar, né? com as pessoas, né? Com as pessoas e principalmente com a saúde Mas aí delas. o que acontece com uma cidadã dessa? O que acontece? Essa é a impunidade que é o eterno mal do Brasil. O Vitorino contagia os telespectadores. Sabe que uma telespectadora... A Suzana, deixa eu ler e depois... Olha o tempo que ela usou. A Suzana diz o seguinte: Chicão, não responde pra esse xarope aí do teu lado. Xarope! Isso existia na década de 70. O cara, quando era bonito, é chamado pão. Quando a mulher era bonita, era um colírio. E é muito chato, era xarope. E o xarope é pra quê? É bom pra tosse. É, pra tosse, o pão. Que todo mundo gostava de Eu sou comer, bom pra pão. tosse. Olha só, gente, inverno agora, o Vitorino é bom. Xaropeta. Olha só uma notícia de alguns minutos atrás. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nessa quinta-feira, né, agora há pouco, a abertura de uma nova investigação sobre o senador Aécio Neves, afastado do PSDB de Minas Gerais, por suposta prática de lavagem de dinheiro. O novo inquérito foi pedido pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com base na delação da JBS. Então, uma pressão muito grande, só um segundo, uma pressão muito grande do PSDB para que ele abandone definitivamente a presidência do partido, porque não pode, né? E ele não quer largar o osso. Não quer largar, né? Não quer largar. Esquisito. Parece que as pessoas não têm mais ética, não têm mais dignidade. Não Imagina, existe mais. um cara pego na tampa como ele foi, pô, com uma gravação daquela. E o sujeito insiste em se manter presidente do partido. Pô, não tem um comitê nacional, não tem que vá botar ordem nesse barraco. O PSDB só tá se desmoralizando. O PSDB está afundando ética e moralmente, enquanto o Era uma oposição que não virou oposição nenhuma. Que não virou oposição nenhuma, que foi pulverizada por... Aliás, se pulverizou sozinha. Sozinha. Que quando houve aquela aclamação pública de fora Dilma, o PSDB não botou nenhum líder dele na frente. Tomou banho de gasolina e tocou fogo o PSDB. Impressionante. Olha aqui, ó. Eu sou um pão de ló de coco com creme de chocolate, uma gata disse. Tô bom por ver. Vai engordar essa gata aí. O que essa menina tomou hoje? Tá viajando aí na maionese, que isso? Não, Qual é o doce que o senhor tem dois assuntos importantes aqui, ó, que as pessoas estão pedindo de forma reiterada para a gente abordar. O primeiro deles é o Abdel Maci. Vai para casa. Eu sei daqui, ó. Tá doentinho. Obtém decisão para cumprir prisão domiciliar. O impressionante... Tudo que é pilantra, quando é preso, fica doentinho, já viu? Ele tem problemas cardíacos, né? Tem uma taquicardia. Tudo que é pilantra, quando é preso, fica doentinho. É moda. Aí ele mora nesse apartamento, um apartamentinho lá em São Paulo, eu não sei se é... Jardim Paulista, não sei quantos milhões. Não é, um apartamento de 350 metros quadrados, né? É um apartamento de 6 ou 7 milhões de reais. Sim, e aonde é que... ele ganhou muito dinheiro, ele era um dos médicos mais considerados do mundo. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo diversas vezes no programa de televisão que eu tinha lá na TV Record em São Paulo, na época, e eu brincava muito com ele por causa das camisas que ele usava. Ele usava umas camisas que, sinceramente, devem custar 2 ou 3 mil reais cada camisa. E eu brincava, mas, doutor, qualquer hora eu vou ter uma camisa. Nunca na minha vida eu poderia supor que ele acabasse a sua vida dessa forma, tendo estuprado 38 mulheres comprovadamente. E tendo todos esses anos de prisão, cumpriu 3 anos, ficou todo tempo no Paraguai, cumpriu 3 anos, senhor Vitorino, e agora vai para casa. Isso é um absurdo contra o judiciário brasileiro. Em qualquer país árabe, qualquer país asiático, era pena de morte, com chibatada, porque...
fazer isso aí não existe, cara. Não, engraçado que quando o pior monstro que existe. Quando estuprou essas mulheres, ele não estava doente, né? Ele pôde estuprar. Mas é mania no Brasil agora. O sujeito endinheirado, que pegam ele em alguma sacanagem, ele é preso. Aí ele fica doentinho e arruma laudo médico. Arruma 2, 3 laudos médicos. Sacanagem, não tá doente. E manda pro juiz. E o juiz manda pra casa. Isso é que é inacreditável. Depois não querem que se desacredite o judiciário brasileiro, a justiça brasileira. Eu quero fazer... Peraí, agora, deixa eu só perguntar uma coisa que você falou aí em relação ao Abdel Maci. Você falou das camisas do Abdel Maci, esse. Você quer dizer, então, que quem anda com camisa bacana pode ser meio taradão, é? Não, ele não disse isso. Eu não. Mas tem uma notícia aqui. Ele olhou pro Chicão. Chicão, ele olhou, falou em taradão, olhou pra ti. Eu sou vestido pela gola do Paulo Plete, mas hoje eu estou no estilo portenho. Os argentinos gostam de Lamartina e colete Gagá Milano, mas agora vai... Colete de Gagá? Tá vendo? Peraí, só um minutinho. Semana passada, eu disse que um cirurgião plástico fez uma intervenção cirúrgica na irmã do Dr. Gustavo Vitorino, que foi feita excepcionalmente bem. Ela ficou tão feliz, mandou os doces. Vejam só, telespectador. Não dá para mandar nada para o Vitorino. Até hoje... Mandou pelo Vitorino, vai entregar para o Dr. Estevão Rodrigues. Ele comeu todos os doces. O homem comeu todos os doces. O homem botou um tijolo de colesterol. Depois só come alface, né? E depois só come alface. Ainda tem um pouquinho num dos vidrinhos, assim. Para com isso. Que deve ser minha sobremesa. Deve ser minha sobremesa do jantar. Um dia tu vai precisar fazer uma cirurgia. É o maior pão duro que eu conheci na minha vida. Vamos ver a dica de leitura hoje, Marcos. Não. Mas que livro é esse? Da onde que esse livro? Meu avô não é. Aquele livro não é. Esse livro é de 1957. Isso é a Bíblia que Salomão escreveu. De 1957, vou mostrar um ladinho do livro aqui. E eu quero fazer homenagem a esse cidadão que, se vivo fosse, estaria de aniversário no dia de hoje, chamado Erich Maria Remarque. Esse cidadão, esse escritor, esteve na Primeira Guerra Mundial, foi ferido diversas vezes em batalha, abandona a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e vai viver na Suíça, em Locarno, na Suíça. Esse cidadão escreveu algumas das obras mais simples sobre a Primeira Guerra Mundial. Livros como Nada de Novo no Fronte, o senhor já ouviu falar, né? Não do livro. Não vê nada de novo no fronte, para que é o livro? Regressando da Guerra, que é um dos livros mais importantes sobre a Primeira Guerra Mundial. E este livro aqui, Amar e Morrer. Amar e Morrer. Vai escrever sobre o Vitorino. Esse livro, nada de novo na vida sexual de Gustavo conta a história de um soldado alemão que luta na Primeira Guerra Mundial e que já no final dos estertores da guerra, ele salva um grupo de prisioneiros, não me lembro de que país, se era polonês, eu sei de que país era. E ele estava armado, joga o rifle fora. Este cidadão pega o rifle e mata ele. Ele salva essas pessoas e é morto por quem ele salvou. Eu achei esse livro espetacular. Chama-se Amar e Morrer, Erich Maria Remarque. Lembro que todos os livros dele foram queimados em 1933, com a ascensão do nazismo na Europa. Lembrei da menina que roubava livros. Maravilhoso. É uma história. Sim, ela aparece ali, ela rouba o livro quando os livros foram queimados naquela praça ali, não é isso? E tu lembra o livro que ela rouba? Manual do Coveiro. E ela guarda como se fosse... E é. Uma relíquia. Uma grande relíquia. Um livro, isso é uma das coisas mais extraordinárias. Um beijo. Tem um assunto aqui pro Chicão Tofani, Cris. Eu acho que o Chicão pode falar como poucos nesse tema aqui. Muita gente está perguntando. Pergunta para o Chicão, pede para ele falar sobre o fechamento dos beach clubs em Jurerê. A Justiça de Santa Catarina determinou o fechamento de todos os beach clubs e os proprietários estão sendo processados por dano ao meio ambiente. Eles vieram aprender aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho essa notícia aqui, olha só. A sentença do juiz Marcelo Braz Borges tem decisão em primeira instância para crimes contra o meio ambiente e a administração pública. É a moeda verde, como era chamada, e o juiz condena 16 pessoas e manda demolir os beach clubs de Jurerê Internacional. Esse assunto que levou quase uma década para chegar a esse
talvez, desfecho, né? Agora, Cris, Vitorino, esse episódio eu conheço. Eu acho o maior absurdo essa condenação a Péricles de Freitas Druck, que é um cara que eu conheço há muitos anos, é um dos maiores empreendedores gaúchos, lá de Pedra, Péricles de Freitas Druck e Eurico Druck. Mas os clubes são dele? Não, Jurerê, aqui os arrendamentos é com ele. Jurerê, ele loteou Jurerê. Não, mas esses beach clubs são aqueles plataformas na praia. Tem ligação, porque a entrada é pelos terrenos da Habitação em Jurerê. O Café de la Musique, o Taiko, a Porsche, o P12, 300. Isso aí são os lugares mais transados da América do Sul. Fizeram Jurerê um desponte internacional a nível mundial. Que Santa Catarina gosta do turismo, melhor que Punta. Porque Punta, aqueles paradores em Montoya, José Inácio e Manantiales, eles não têm a sofisticação de Jurerê. Jurerê, além de ter tudo isso, atrai turismo, atrai gente do exterior para ver, e é um cartão postal do Brasil. O Péricles Druck, por ser um cara visionário, ele vislumbrou Jurerê há mais de 40 anos atrás, não existia nada. Colocou 2 hotéis, o Beach e o Campanário, que é uma referência mundial. Maravilhoso. Lá veraneia Neymar, lá veraneia jogadores a nível Cristiano Ronaldo, Messi. Esse pessoal do Jet Set vai lá fechar isso aí. É um atraso de vida. Eu não entendo essa promotoria. Fecharam uma vez o Barão daqui em Capão, terminaram no Capão. Querem fechar todos os anos o Bali High, que é o lugar mais legal de Atlântida, que o Wilson Dietrich, casualmente amigo também do Péricles e meu, mantém. O que é Atlântida? Atlântida hoje é a vida noturna e a vida diurna baseada no Bali High. Tu tira isso, é uma praia de cara de pijama lá. Quer dizer, praia tem que ter diversão e Jurerê tem. Eu acredito que os advogados do Grupo Habitação têm que reverter isso aí. Porque senão, terminou Santa Catarina. Por que você vai para Florianópolis? Eu vou para Jurerê, porque eu vou ver um cara com uma Ferrari entrando no Café de la Musique. Isso é bacana. Pessoas. Mas uma das alegações, né, de crime seria impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Tá. Entre as penas, tem detenção, reclusão, tem multas. Vitorino, é o maior absurdo essa história, Cris, do crime ambiental. Uma vez eu estive em Torres, eu fui fazer uma matéria no Morro do Farol. O Morro do Farol é o lugar mais alto do litoral gaúcho. Se o Morro do Farol tem um morro parecido em Acapulco, Mário me corrige, fizeram um teleférico. É verdade. O Morro do Farol não tem nem um banheiro. Se você quer ir no banheiro, tu tem que dar um pique lá embaixo, na prainha, lá onde é que o Dado e o Rampiter tem casa, e pedir para entrar num banheiro que nem químico tem. Sabe por quê? Crime ambiental. Vem cá, e o turismo, nessa crise que nós estamos, não gera dinheiro, Vitorino? Não traz emprego? Claro. Então o que o vai fazer aqui no Brasil? Com essa a maior indústria da Espanha é a indústria. Agora, essa cabeça, graças a Deus, é muito aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Gaúcho porque é muito, no Nordeste, Jéssica, não existe isso. Vai em Maceió, é cheio de clubes na beira da praia. Ô, Vitorino, como fica agora essa situação? Não, agora certamente vai haver recurso, né? Vai haver recurso em segunda instância, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e vai haver uma apresentação de argumentos de parte a parte. Certamente o titular dessa ação, eu não sei, eu não conheço a ação em detalhes, mas certamente o titular é o Ministério Público do Meio Ambiente de Santa Catarina, que há algum tempo já vinha ouvindo reclamações de que parte das praias em Jurerê estavam sendo privatizadas. Era uma queixa que vinha se antecipando. Tinha Beach Club que estava fechando trechos da praia para fazer suas festas, seus eventos. E o Ministério Público indo... Eu estou dando a informação do porquê surgiu essa ação. Tá. O Ministério Público do Meio Ambiente de Santa Catarina fez um levantamento e apresentou a denúncia. O juiz aceitou e determinou o fechamento. Certamente vai ter recurso ao Tribunal de Justiça e os desembargadores de Santa Catarina vão decidir a matéria. É uma matéria polêmica. Polêmica, porque se por um lado o Chicão tem razão, o turismo é fonte de renda, por outro lado é preciso se saber até que ponto essa exploração, ou seja, uma praia pública foi privatizada. Não é privatizada. Então, é uma discussão. O Beach Club está lá. Chicão, tu entra lá. Chicão, eu não estou dizendo o que é. Tu pode entrar no beach, Chicão, agora tu tem que gastar também, tu não pode ficar lá dentro sem gastar. Chicão, pois é, mas é uma forma agora, a praia não, a areia, a mar, tu pode usar à vontade. Tudo bem, eu estou dando
dando o motivo da discussão, não estou fazendo juízo de valor. Colocando os dois lados. Eu estou dando o motivo da discussão, e o motivo da discussão é esse. Existe a alegação de que existe uma ocupação de uma área pública para exploração privada. Essa discussão não é nova. Aqui no Rio Grande do Sul nós já tivemos um problema desse, só que eu tenho a seguinte tese. Você tem uma duna de areia lá, apodrecendo, cheia de minhoca e aranha do mar e troço lá que não serve para nada, ninguém está fazendo nada. Aí alguém quer fazer alguma coisa. Não caberia ao poder público, olha, vamos fazer. Você pode fazer, você paga um X, coisa e tal, a pessoa vai, paga, investe e explora e mantém o meio ambiente conservado. Isso é o que o Chicão está falando. Toda a costa da França, a Côte d'Azur, toda a costa da Espanha, desde a ilha de Ibiza até a região de Palma de Maiorca, tudo ali é área pública. O Algarve em Portugal? O Algarve em Portugal, mas são áreas que são transformadas em investimento. O Chicão chega lá com R$1 milhão, monta um estabelecimento, paga um X para o poder público, explora e mantém a área liberada. Mas isso que eu digo, Então, Vitorino, o cara chega lá, ele pode tomar banho de sol na frente do Taikô, do Café da Música. Pode. Ele pode ir no mar também. Agora, se ele quiser entrar dentro do Taikô, ele vai ter que pagar. Sim, como porque qualquer quiosque de o Taikô é público, mas tu tem que pagar. Se tu quer entrar numa casa no sul, tem que pagar. Sim, mas se ele está numa área pública é diferente. Você não pode privatizar uma área pública. Mas não é uma questão de privatização, é uma questão de uso. Tu senta no Taikô, senta numa mesa, não vai gastar. Chicão, uma coisa é um estabelecimento privado, que tem proprietário. A área pública não pode ser privatizada. Eu não posso chegar e dizer para ti, tá bom, Chicão, vou te dar um pedaço de praia. Mas tem uma lei que tudo que é área na frente do mar no Brasil, tu paga uma locação para a Marinha por 99 anos. Tu vai no baile raio, linha atrás, quer usar o banheiro? Tu pode usar. Agora tu senta numa mesa, o garçom vai perguntar, o que o senhor quer beber, Vitor? Não quero nada. Eu só quero olhar o mar e as gatas passando. O cara vai te daqui meia hora, o cara não vai querer nada? Pô, vai ficar chato, né? Querido? O cara investe tudo e tu não vai fazer nada. Que falta um diálogo, é isso? Falta um diálogo. Eu acho que é possível encontrar um ponto, um denominador comum. E acho que nós deveríamos ter, por parte do Ministério Público, dos estados, que é quem cuida do meio ambiente, e do federal também, né? Que cuida do meio ambiente, a gente deveria ter um preparo. Essa gente viaja para tanta bobagem, vai fazer cursinho, não sei o quê, de férias aí, podiam aproveitar a experiência europeia, a experiência oriental. O Uruguai. Olha aqui, tem lugares, por exemplo, a Tailândia, que tem um regime político duro. O regime tailandês é duro. A Indonésia, aquelas ilhas da Indonésia, algumas daquelas ilhas foram privatizadas porque as pessoas locam, pagam ao poder público, exploram, construindo hotéis, enfim. Mas isso aí, tu chega em Cancún, tem um hotel, Fiesta Americana, um mega hotel. Na beira da praia, eles alugam cabanas, alugam cadeiras, tudo. O próprio hotel é cravado na beira da praia. Exatamente, e aluga. Se tu quer ficar ali, tu pode ficar. Agora, se tu não é hóspede do hotel, tu não pode alugar. Eu não acho errado. Agora, eu acho uma coisa normal. Deixa eu fazer uma reflexão com vocês. Ali é a propriedade do hotel, aí que está. Não é uma área pública, Chicão. Nós não podemos usar esse exemplo. Um hotel é uma propriedade privada, um grupo internacional. Mas a areia que está na beira da praia é pública, todo mundo pode passar. Não, mas aí tu tem que ver a legislação do país como é que é. Aqui no Brasil você não pode adquirir área, mas é conversa para boi dormir, porque as ilhas de Angra dos Reis são todas privatizadas. Pitangui tem uma ilha, não sei quem tem uma ilha, o Eike Batista tem uma ilha, esses caras têm uma ilha. Então como é que não pode privatizar? Tá, mas olha só, a justiça é contra os beach clubs de Florianópolis, ali de Jurerê Internacional. É a decisão desse juiz. A decisão desse juiz. Só que Jurerê Internacional é a única praia de Florianópolis que tem um restaurante ou um barzinho na beira da praia. Não é. Todas têm. O problema é que é por causa que Jurerê é a mais visada que tem. Aí é que tá. Tu quer uma cadeira é mais cara, tudo esse problema. Porque tu vai na praia mais simples e é mais cara. Sabe aquele sujeitinho que usa camiseta vermelha, não rapa sovaco, é fedorento, não gosta de trabalhar, mas tem uma ideologia bacana? Esses é que patrocinam esse tipo de coisa e vão encher o saco do judiciário. Porque eu pensei agora das vezes que eu fui a Florianópolis, uma praiazinha, daqui a pouco lá no sul da ilha também.
Tem um restaurante, tem um barzinho tu senta numa mesa de madeira, mas pegaram no pé de Jurerê. Há anos pegaram no pé de Jurerê. Aí tem um promotor que é mal-humorado e resolve fechar o lugar lá. E essa condenação eu acho injusta. Eu acho que isso é uma coisa que vai ter que ser revista com muito cuidado, porque esse é um problema crônico no Brasil. Nós temos, de um lado, os ecochatos, invariavelmente de ideologia de esquerda e muquirana, e do outro lado, nós temos os devastadores, que muitas vezes travestidos de investidores, arrasam, destroem e até transformam e privatizam áreas públicas. Agora, Vitorino... Então, assim, tem que equilibrar, tem que ficar no meio. Não pode liberar geral, mas também não pode ser ecochato. Nesse caso, Jurerê, aconteceu aqui, que a Cris está mostrando, um absurdo. O Pérez foi condenado a uma multa pesada, condenação de 28 anos de prisão em regime fechado. Que absurdo é isso, chefe? O cara é um empreendedor, dá emprego. Eu, se eu fosse o Pérez, eu vendia tudo e me mandava para Costa Rica, que ele tem negócio lá. Isso é um absurdo. Isso aí é um país comunista para mim. Isso aí é uma sentença de juiz, absurdo. Certamente, de uma ideologia conservacionista, né? Ele é ambientalista, enfim. Porque um magistrado, para dar uma sentença dessa, ele precisa fundamentar. O que ele fez? Ele certamente se amparou na lei, fez o acúmulo de penas. De graça ele não daria essa sentença. E deu total. Agora, eu acho completamente desfocado, fora da realidade isso aí. Eu acho que aplica uma multa, manda tirar tudo, paga e pronto. E aí ninguém mais vai para Jurerê. Esse juiz... Camboriú, que é do lado, esse juiz não tem esse problema. Ainda. Ainda. Mas lá, o que acontece em Camboriú... Começa a ser badalado, mas é badalado, Jéssica. O problema, a vantagem de Camboriú é que é uma cidade. Jurerê é uma praia subordinada a Florianópolis. Lá, eles não vão deixar Balneário Camboriú, não tem movimento aí, todo mundo quebra lá. O Anderson Fiori está dizendo que gostaria de expressar o apoio dele ao Grupo Habitasul, que muito bem administra a praia de Jurerê. Maravilhoso, Jurerê. Jurerê é a maior ponte do sul do país e uma canetada de um juiz pode destruir toda uma história. O Henrique, Chicão, falando em praia, o Henrique quer saber qual a melhor praia para ter uma casa, Imbé ou Torres, o Henrique de Petrópolis. Eu gosto tanto de uma quanto da outra. Eu tenho amigos em Imbé e em Torres. Meus pés, às vezes, em Imbé, na casa do Jorge Alimão, e Torres. Imbé tem um lugar que é fashion. Esse é o mais fashion de todo o litoral. Pouca gente conhece, na Lagoa de Imbé. Porque ali tem uns manguezais, Lagoa ali, Vitorino, de tarde, o pôr do sol é recortado pelo Morro da Borrússia. Inclusive, uma vez eu gravei com o Alimão e eu apelidei e pegou. Se chama Beverly Hills. É verdade. É maravilhoso aquele lugar. E Torres tem a prainha, que é um charme total, a prainha. Torres é um dos lugares mais bonitos. Eu queria morar em Torres. E outra, Imbé no meio de todas as praias. Imbé tem uma costa salgada e uma costa doce. E uma costa doce, exatamente. É interessante. E aí Torres é perto de Santa Catarina. E se você olhar no mapa, Imbé é um braço, né? É um braço. É um braço, ele encosta em Tramandaí, mas é um braço que depois se estende para... E tem um prefeito legal, o Pierre Almerim, lá, o que quer fazer o Porto Madeira. E está bem organizado, aquele ponto que tem ali, aquele pontal ali de Imbé, está bem interessante, tem uns restaurantes, uns bares. Bacana, Imbé. Estão tentando organizar. Sabia que Imbé, na década de 80, era a Atlântida de hoje, porque tinha uma noite, tinha o Sherwood, tinha o Wonder Beach, a praia para decolar é precisa de casa noturna, porque a casa noturna traz gente, assim é Punta del Este, é Ibiza, é Jurerê e Atlântida. Por que Capão continua aquela praia assim, só edifício, tudo para cima e nada para baixo, legal? Porque não tem casa noturna. Isso que todo está faltando em Torres. É verdade. Já que a gente está falando bombou depois das casas noturnas. Já que a gente está falando de badalação, né? Eu vou falar sobre um assunto polêmico. Porque um empresário de São Paulo, ele resolveu mandar uma proposta para o Senado, onde ele quer banir o funk. Ele quer que acabe com o funk. Isso com certeza gerou a insatisfação de muita gente, né? De muitos funkeiros, de pessoas que gostam do funk. E ele colocou essa proposta em um site que alcançou 20 mil assinaturas de apoio ao fim do funk. Olha que loucura! Eu acho que... Eu li alguma coisa sobre isso e até que o Romário queria levar a Anitta e a Valesca. Isso aí. Aí o senador Romário, ele vai realizar uma audiência pública para debater essa proposta e ele convidou várias pessoas.
ele convidou vários artistas. A Anitta, a Valesca Popozuda, MC Marcinho, Nego do Borel, também o empresário. Acredito que não vai dar em nada essa proposta. Olha bem, eu sou contra qualquer tipo de censura, mas que tem algumas coisas do funk que avançam, um sinal, avançam. Do tipo, os proibidões. Meu negócio é metralhar a polícia. O que é isso? Ou aquele outro como é? Eu e 8 amigos partimos para dentro da mina. Tem uma incitação à violência muito nas letras. Tem funk que... Eu acho que o que tem que acontecer é o seguinte, esses funks de letras abusivas sofrerem censura, chamar os autores, chamar dono de rádio que toca isso e enquadrar. Como qualquer estilo musical. Eu ouvi ela, Fitzgerald e o Sinatra. O que esse empresário disse é que o funk é uma falta cultura. Ele disse, olha, chama os bailes funks de pancadões, né, que são somente um recrutamento organizado nas redes sociais para atender criminosos, estupradores e pedófilos, diz esse empresário, e por isso eu acho que ele avançou um pouquinho. Eu acho que ele avançou um pouquinho o sinal. É um gênero de música menor, não dá nem para chamar de música, porque é uma porcaria, uma cantiga de roda mal feita. Agora, na minha opinião, quem gosta, gosta. Não, o problema são essas letras. O problema é as letras e as emissoras de rádio que tocam esse tipo de coisa. Okay. Aí sim, aí estabelecer uma censura, chamar, né? Chama um promotor público. Algumas promotor tem pornografia. Sim, chamar a promotoria, o promotor vai lá e chama o dono da rádio. Vem cá, que música é que você está tocando aqui? Chama o autor, o artista. Vem cá, o que é isso aqui que você está querendo dizer? Vamos aos aniversariantes de hoje, rapidamente. George Vancouver, que o grande explorador britânico que deu nome a Vancouver, no Canadá, do estádio Washington e as ilhas, etc. Que dizem ser uma cidade incrível. E maravilhosa. Billy Wilder, que era polonês, naturalizado americano, que produziu alguns dos melhores filmes do cinema. Um deles, inclusive, meu favorito, que se chama Se Meu Apartamento Falasse. Jack Lemmon e Shirley MacLaine. Léo Batista, completando hoje 85 anos e trabalhando. Ele disse que, olha, só se a Globo mandar ele embora. Se mandar ele embora, ele para de trabalhar. Evaristo de Macedo, ex-futebolista e treinador brasileiro, ex-treinador brasileiro, completando hoje 84 anos. Hermeto Pascoal, músico brasileiro. O Chris Christopherson, cantor e ator americano, também fantástico. Meu querido amigo Sérgio Reis, Serjão, hoje deputado federal, dono de uma voz linda e maravilhosa, 77 anos, né? Isso, Elmir Deodato, produtor musical brasileiro, Dalto, cantor e compositor brasileiro, Meryl Streep, uma das maiores atrizes do cinema americano, recebedora de 3 prêmios Oscar, e é fantástica. Maior, né? Bom, tá maior, então já concordo. Cyndi Lauper. Hein? Na atualidade. Isso. Cyndi Lauper, cantora americana, completando 64 anos hoje. E vejam só o Dan Brown, um escritor americano, Código da Vinci e outros tantos Anjos grandes... e Demônios, Inferno, que originou o último filme. Eu tenho todos os livros dele. Ele está completando hoje só 53 anos. Como é jovem o Dan Brown, hein? Tu acha crível o Código da Vinci? Eu acho. Eu acho. Você sabe que o Dan Brown foi muito inteligente quando ele misturou a história e os lugares históricos com a ficção. Ele criou ficção dentro da história. Ele, na minha opinião, ele é um inovador na arte de criar ficção e romance. Tem muita gente que não gosta dele. Sim, não gosta porque ele é um cara popular, mas assim, a ideia dele foi simples. Ele pegou a história e criou uma ficção dentro da história. Tanto que quando lançaram o Código da Vinci, foi aquela discussão toda. Uma nova história sobre a Maria Madalena, a mulher de Jesus, que não é nada daquilo. A cantora favorita do Vitorino de aniversário hoje, a Joelma, do Calypso. Cantora favorita. Não, mas não é a cantora favorita. Ela não cheirinha, né? Olha! Ela nunca esteve na festa da música? 43 anos, né? Ele ficou bravo comigo. Nunca deixei entrar. E a Joana Prado, a feiticeira, completando Eterna hoje 41 anos de idade. São esses aniversários. E hoje é o dia também da célebre batalha aquela do líder Bighorn, dos índios Sioux, contra o general Custer, que deu o massacre da 7ª Cavalaria Ligeira. Eles foram todos mortos. Foram todos mortos. Mataram todo o pessoal americano, o exército americano, os índios
nos Estados Unidos. Agora, os que os americanos fizeram com os índios, hein, Chicão? Foi, mas eu estudo muito os índios americanos, só que os índios americanos são donos de companhias petrolíferas, de cassinos nos Estados Unidos, e eles conseguiram se adaptar à cultura americana melhor que o índio brasileiro. O índio brasileiro se marginalizou, virou assim um marginal da sociedade, infelizmente. O índio americano não. Eles se tornaram a identidade. Inclusive, quando aconteceu aquela operação da noite mais escura, que foi a morte de Bin Laden, o Obama colocou o nome da Operação Jerônimo. Houve um protesto total nos Estados Unidos, porque Jerônimo, o índio Apache, é um herói americano, sabe? E nós aqui, o índio nosso, infelizmente, ficou nada a ver. É verdade. É verdade. Falando um pouco de futebol, Chicão, e a Copa das Confederações? A Copa das Confederações, para mim, Portugal, acho que tem tudo para ser campeão. E incrível que pareça, eu nunca gostei da seleção portuguesa, mas do jeito que está jogando o Cristiano Ronaldo, Portugal me lembra, sabe o quê, Vitorino Cris, Marne, Jéssica? O Pelé nas Copas do Mundo que o Brasil ganhou. O Cristiano Ronaldo decide sozinho a partida, é impressionante. Ele é um fenômeno. Cara, tira a bola, não sabe fazer, atira a bola pro Cristiano Ronaldo, ele vai lá, gol. Cirúrgico. E a defesa segura, o goleiro é bom, tem jogadores interessantes. Ele pode chutar uma bola em gol na partida, faz gol. Ele mais que o Neymar. Eu acho que isso aí é importante, Portugal. Agora, média de mais de um gol por partida. Agora está todo mundo dando como certa a saída dele do Real Madrid. Por causa desse rolo de imposto de renda, ninguém mais está aguentando a Espanha. Está todo mundo saco cheio da Espanha. Rolo com o Neymar, rolo com o Messi, agora rolo com o Cristiano Ronaldo. E parece que tem mais 3 ou 4 jogadores lá que também estão envolvidos. E condenados. O imposto de renda na Espanha. E a maioria não são espanhóis. Então o pessoal tá uma demandada. O tanto que o Daniel Alves foi convidado para voltar para a Espanha e ele não quis. Está jogando o Daniel, hein? Como está jogando esse menino? É verdade. O Cristiano Ronaldo, que diz que ele ficou chateado com a postura que o Real Madrid teve em relação a todas essas denúncias de sonegação fiscal que ele sofreu. Ele queria que o Real Madrid tivesse saído mais em defesa dele. E poderia fazer, Cris, porque o Real Madrid hoje é um símbolo espanhol do sucesso. O Real Madrid poderia impor o lobby dele, a pressão dele no judiciário espanhol. Ainda mais em prol do Cristiano Ronaldo. É um time até da realeza espanhola, né? E para onde iria Cristiano Ronaldo? Na minha avaliação, Manchester United seria o caminho certo. Voltaria porque ele gosta do Manchester United. O Manchester United tem grana, e está José Mourinho, que ele gosta muito, é português também, que está sofrendo um problema na Espanha também, no fisco. Também tá e depois vai encerrar a carreira em Xangai, ganhando não sei quantos milhões por mês. Os times devem estar se mordendo para conseguir Cristiano Ronaldo. Deve estar tendo uma batalha quebrando os porquinhos. Mas não vai ter grana. Que belo país é a Espanha, né? Que povo extraordinário, um povo de fibra, um povo que luta pelas suas forças, pela sua vida. Cris, tem uma pergunta aqui, a pergunta é pro Chicão, hein? Chicão, olha só, o Léo de Canoas está perguntando: você vai recepcionar o mito Bolsonaro no dia 29, às 9h30 no aeroporto Salgado Filho, Chicão? Léo de Canoas. Vou estar lá com uma camisa preta e uma camisa estilo Seals, com 3 relógios camuflados, um de Washington, o outro quando lançaram o Tomahawk lá no Paquistão para pegar o Bin Laden, e o outro no horário do Paquistão. Ele vai se identificar. E uma camisa gola com as cores militares. Porque Bolsonaro é um grande brasileiro. Não pegaram nada no Bolsonaro. Um cara mandou aqui 98 motivos para votar no Bolsonaro. Sabia que ele nunca foi acionado com um lance de corrupção, Vitorino? Em nada. Ô, Chicão, convida o Bolsonaro para o teu programa no YouTube. Não, mas o Bolsonaro deve ter uma agenda montada com um monte de gente. Negativo. Não conhece o Bolsonaro, eu conheço. Convidar ele vai gravar contigo. Você falou com ele. Mas o meu programa no YouTube grava mais com mulheres bonitas, mulher que está acontecendo. Então é outra. Eu dou uma opção para a mulher, que eu acho que a mulher, nesse aspecto, ela tem menos espaço que o homem, entende? O Eduardo Azevedo está dizendo o seguinte, sobre o funk, a cantora Anitta diz que cada vez menos as letras pesadas estão diminuindo. Acho que tem um problema aqui, Eduardo, no seu português aqui, não? É que depende Existem cada vez menos letras pesadas, ou as letras pesadas estão diminuindo, tá? Pois não rendem tanto quanto as letras de tom mais ameno.
É o que disse a Anitta, segundo o Eduardo Azevedo. Eu não sei se é assim, não. Né? Não sei. É que no Rio de Janeiro tem muito esses bailões mesmo de funk proibidão. Então. O batidão, ele é tipicamente carioca e chega à periferia também de São Paulo. Sim. Aquela coisa do batidão. Aqui em Porto Alegre tem alguns batidões também, aqui, tá né? Cada vez mais. Tem alguns batidões. Porto Alegre é a segunda capital do funk. Mas musicalmente a letra é deprimente, né? Pois ficam a noite inteira batendo, tocando aquilo lá, as pessoas não conseguem. Não, e já viu o sujeito cantar, o sujeito cantando, eles não cantam, é umas cantigas de roda, quase que infantiloide. É bom para as pessoas dançarem, né? É agora, para ouvir, aprender com as letras. É a mesma coisa, é monocórdico, é a mesma coisa, Se for para dançar, né? Então eu preferi uma música eletrônica. O senhor sabe dançar, senhor Vitorino? O senhor sabe dançar? Sim, eu dei aula há muitos anos. Tu dança coladinho? Tu dança coladinho, né? É de valsa. Mas coladaço. Olha! Bate coxa mesmo. Eu sou do tempo que as reuniões... Ei, Mário Barcelos, as reuniões dançantes, as reuniões dançantes, as pessoas dançavam coladinho. Tu ia no Gondoleiros das reuniões lá. Muito. O Marne tem cara de dançador de bolero. Não. Verdade. Tem cara. O Marne era pegador. Bolero. Contam histórias... Faz parte do passado. Contam histórias do Marne Barcelos aí. Faz parte do passado, do aposentado. Tá aí, Cris. Sabe qual é a nova investigação do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara? Eles estão investigando alguns envelopes que andam sendo recebidos lá na Câmara com um ingrediente estranho dentro dos envelopes. Caca. Fezes. Isso mesmo. Algumas pessoas, e o último a receber foi o Maia, Rodrigo Maia, recebeu um envelope com fezes dentro. Olha isso! E aí, o Departamento de Polícia Legislativa da Câmara está investigando, né? Quem é que está enviando tudo isso lá? Marne, a respeito Olha, eu tava louco de vontade de fazer uma piada, mas eu vou me segurar. Não, eu já sei. Mas que dá vontade de fazer piada, dá, não dá? Marne, tu falou dos aniversariantes e a Juliana Gimbitsky, desculpa se eu falei errado, tá, Juliana? Ela disse que hoje fez, né, nessa quinta-feira, 30 anos do falecimento de Fred Astaire. Isso é que eu sou. Eu falo nos aniversariantes do dia. Se eu vou falar nas mortes também, você vai pelo Chicão Tofano. Foi a maior dupla de Ginger Rogers e Fred Astaire. Ruiva Rogers. Shows. Ginger Rogers. Davam shows. Vai completar 8 anos do falecimento de Michael Jackson. Que era outro craque. Na minha modesta opinião, o maior artista pop completo. Artista pop, ele era o mais completo, sem dúvida alguma. Sim, o Michael Jackson era fantástico. Eu recomendo às pessoas que não assistam o documentário This Is It, que é onde as pessoas têm a oportunidade de conhecer o Michael Jackson mais profundamente nos bastidores. Porque até esses vídeos que fizeram filmes com ele, mostrando os filhos, coisa e tal, estava muito ensaiado. O This Is It é mais documentado. Sim, é o bastidor, né? Toda a preparação para a última turnê dele. Tem uma cena maravilhosa que ele chega para um tecladista, um tecladista, Greg Philliganes, que é um tecladista espetacular, arranjador, produtor, que trabalha com o Michael Jackson há muitos anos, coisa e tal. Mas veja a rigidez técnica do Michael Jackson. Tem uma música, coisa e tal, o Michael Jackson terminou a música, eu falar com ele, olha aquele negócio assim. Ele disse, não, é que eu fiz assim, eu fiz não sei o que e coloquei uma harmonia aqui de base. Ele disse, não, as pessoas que vão no meu show, elas querem ouvir o que está no disco, faz exatamente igual ao disco. Aí ele disse, não, mas eu acho que deu uma melhorada, coisa e tal, tentou argumentar, acho que deu uma melhorada porque eu fiz uma... Aí o Michael Jackson deu para dizer, faz assim, quando tu gravar o teu disco, tu põe o que tu quiser. No meu show, toca o que está escrito. Sabe qual parte do filme que eu já assisti muitas vezes, This Is It? E a parte que eu mais gosto é quando ele seleciona os bailarinos. É muito legal. E ele já estava debilitado, já estava sob medicamentos, e ele dança mais do que aqueles meninos de 18, 19, 20 e poucos anos. Ele destrói aos 50 anos, mas debilitado ainda. E a voz dele é uma coisa incrível. O Vitorino parece que ele tinha um beatbox na voz. Não, ele canta muito. A guitarrista dele, que nunca fez um show com ele, porque ele morreu, né? Sim. A Oriente Panagales é uma menina australiana,
de Adelaide, nascida em Adelaide, que foi para os Estados Unidos. Vê só, a menina foi lá para fazer um curso de guitarra mais avançado na Califórnia e disseram para ela que um dos ídolos dela, que era o Steve Vai, ensaiava num estúdio. Ela foi no estúdio para pegar um... E quem estava ensaiando não era o Steve Vai, era o Carlos Santana. E aí, conversa vai, conversa vem, ela foi pegar aí brincou, você toca, você é australiana, toca alguma coisa pra gente. E o Carlos Santana deu a guitarra dele para ela tocar. Meu Deus! A menina fez um estrago, o Carlos Santana na hora disse: você vai ser patrocinada pela marca de guitarra que me patrocina, que é a Paul Red Smith, a PRS, uma das guitarras mais caras do mundo. No outro dia, a menina recebeu uma guitarra nova da Paul Red Smith e passou a ficar conhecida. Quando fizeram a pré-seleção, o Michael Jackson, porque o Michael Jackson gosta muito de visual também, né? Sim. Então, a Oriente Panagares, uma menina linda, uma loirinha baixinha, assim, além de tocar muito guitarra, ela é muito bonita. E a menina foi selecionada, coisa e tal, foi selecionada, e nos ensaios era um negócio legal, porque tem um solo da música chamada Beat It, que foi feito na época pelo Van Halen. E o Van Halen disse: olha, aquele solo é tão complexo que eu não conseguiria fazer de novo hoje. Tamanha é o grau de exigência, né? A menina praticou de 8 a 10 horas por dia durante uma semana para fazer o solo. Em cima, fez com perfeição, sem uma nota fora. Quem assistiu, você assistiu, viu que ela fez a reprodução do solo do Eddie Van Halen. Vitorino, e falando nisso, o Sinatra, quando o Tom Jobim participou de alguns programas do Sinatra nos Estados Unidos, e o Jobim levou umas 3 ou 4 músicas novas. Eu não quero mais cantar Garota de Ipanema, falou por Sinatra, meu amigo e tal, tomando uísque e tal. Eu quero colocar uma música nova no programa. No meu programa, não. Exatamente aquilo. Quem gosta de mim quer ouvir estas músicas que eles ouvem há muitos e muitos anos. Eu não aceito música nova. Este era o Sinatra e o Jobim, tudo bem, eu vou brigar com o Sinatra. As duas prediletas eram a grande Garota de Ipanema, né? The Girl from Ipanema era Wave, ele gostava muito do Wave. Isso. Que era um clássico. Que, aliás, o Wave foi feita para uma letra em inglês. E depois foi Tom Jobim foi um gênio. O povo brasileiro, as pessoas... O maior compositor popular brasileiro de todos os tempos. As pessoas não dão o valor que esse cidadão, Antônio Carlos Jobim, maestro Antônio Carlos Jobim, teve. Eu tive a oportunidade no Rio de Janeiro de conhecê-lo, de sentar na mesa com ele e tomar o meu uísque naquela época com ele e conversar com esse cidadão. Eu fiquei maravilhado com o conhecimento, mas principalmente com a simplicidade do Antônio Carlos Jobim. Ele era uma pessoa, Vitorino, absolutamente simples. Estava sempre no plataforma. E o Vinícius, tu conheceu? Claro, sempre com o copinho de uísque na mão. Como é que vai? Estava sempre... No final ele já não dizia mais coisa com coisa. O Tom Jobim estava sempre no plataforma. Era fácil achar o Tom Jobim. Com aquele barrigão, né? Ele era meio parecido com o senhor assim na barriga. Com a mãe também, O Tom Jobim tinha um negócio muito legal. Tem alguma coisa com a mãe, tem um complexo de Édipo. Que o Lula estava no início do programa? O Tom Jobim... Como? Era o Lula? Quicando dentro da cueca. O Tom Jobim, ele tem algumas frases maravilhosas, mas uma das frases lindas dele é a seguinte: ele disse: é fácil fazer música para músico, difícil é fazer música para as pessoas. Aí teve gente que, mas que absurdo essa frase. Não, é que se você tenta sofisticar e criar coisa muito diferente, você acaba perdendo o gosto popular. E o Tom Jobim fazia coisas sofisticadas e populares. E um grande pianista, né? Um grande músico. Né? Pianista, violonista, flautista. O Tom Jobim tocava 5 ou 6 Ele era mulherengo, né? Tom Jobim? Não, depois que a Ana Lontra, que foi a última esposa dele, ele viveu muitos anos com a Ana Lontra, até o fim. Mas até chegar na Ana... Sim, ele lontrou muito. Olha só, hoje eu vi um post nas redes sociais, porque eu parei para pensar, viu? Às vezes eu passo. Quem você traria de volta para um último show? Tim Maia, Raul Seixas, Cássia Eller, Cazuza, Charlie Brown, Mamonas, Renato Russo ou Elis Regina? Elisa, eu não tenho nem dúvida que eu faria disso. Nesse Elis ponto, Regina. Assim, tu quer trazer outro? Michael Jackson? Eu tinha um sonho de ver pessoalmente o maestro Villa-Lobos conduzindo uma orquestra. Heitor Villa-Lobos aí também. Eu tinha vontade de ver ele conduzindo uma orquestra. Eu queria ver um show do Raul Seixas, viu?
O Raul era uma figura. Eu também gostaria. Então eu já quero ver o Carlos Gomes, Antônio Carlos Gomes, eu já quero ver, aí eu vou enlouquecer. Mas o Carlos Gomes sabe que ele não gostava muito de reger a orquestra, ele era regente, mas não gostava muito. O Vila Lobos é que era espetacular regendo a orquestra, porque ele era minimalista, né? O Guarani. Tá, mas só músicos, será? Só músicos? Porque eu gostaria de ver um show do Roberto Bolanhos. Daí... Do Chaves, né? Mas daí um show diferente. Não, né? Não, forçou a barra, Loura. Por quê? Não, Loura, por favor. Por quê? Não faz assim. Só um pouquinho, meu ídolo. Roberto Bolanhos. Deixa a moça, deixa a moça. Não destrói meu sonho, Vitorino. E aí? O lado onírico. Então, e tu só vai sair daqui, onde é que vai ser o Réveillon de hoje? Hoje eu vou... Todo dia é um Réveillon. De quinta-feira. Que maravilha, hein? Olha a cara dele. Vou comer um peixe lá que é pescado no Vietnã. Tandoori Mac, o nome do peixe. Nossa, mas foram até o Vietnã para pescar o peixe. Para te ver o que é a gulosidade. Deve ser caro esse peixe, hein? Temos alguma Ou então chegou aqui podrão. Eu tenho uma notícia boa aqui. Então vamos com uma notícia amarga. O príncipe Harry, que é o ruivo Ginger, né? Que é o filho mais novo da princesa Diana, disse o seguinte, que ninguém na família quer ser rei ou rainha do Reino Unido. Mas se eles forem chamados... para o bem do povo, ele será o rei ou será a rainha, quem for na linha de sucessão. Agora, será verdade o que ele disse? Será que o Charlie não quer? Eu acho que ele não quer. Porque ele gosta da gandaia, né? Ele gosta da gandaia, mas Marne, fazendo justiça, é a figura mais carismática da família real britânica. É o Harry. É o príncipe Harry. Ele deu continuidade a muitos trabalhos benemerentes da princesa Diana. E ele na verdade, ele era a figura mais popular, mais carismática da família real até o nascimento do príncipe George. O Carlos de Canoas está dizendo aqui, aí pessoal, temos sim o primeiro herói indígena brasileiro, Sepete Araju. É verdade, está falando de heróis indígenas. É nome da nossa rua aqui embaixo, né? Que foi subir pro morro, né? É verdade. Mas o Harry acredito que não queira, não. Eu também acredito. Ele mostra que não quer mesmo. Eu acho que eu vou ver até o príncipe William ser rei. Agora o George não. Não, isso eu não vou. Mas será que o Charles não quer? Ele quer, mas a mãe dele está com 100 anos. Então, acho que ele quer. Isso que o Harry disse. O pai tem 92, hoje estava ele levando a mãe e tal. Ela é uma anciã, né? Ela que se pronunciou no parlamento britânico ontem, né? Falando sobre o Brexit. Falando que tem que manter as alianças com os outros países, continuar mantendo alianças com outros países da Europa. Que tiro no pé, hein, Vitorino? Foi. Que tiro no pé. Vai custar caro para os ingleses. Muito caro. Eles não têm como voltar. E, ao mesmo tempo, sabem que vai ter encrenca pela frente. Porque sabe o que vai acontecer? Os ingleses vão ficar literalmente de joelhos para os americanos no comércio internacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que demora tanto esse processo? Porque está no mínimo há um ano, né? As regras é de 1 a 2 anos o processo. Faz parte desse mecanismo o seguinte, você aprova, o país decide, informa oficialmente a comunidade europeia, e aí ele tem de 1 a 2 anos para retirar completamente estabelecido. E não tem como voltar atrás. Agora não. Agora não tem mais. É em Bruxelas. Já mandaram o comunicado e a comunidade europeia recebeu, deu a ciência, o assunto está encerrado. O que vai acontecer? Tão logo isso termine, os produtos ingleses vendidos para a Europa vão passar a ser sobretaxados. E, claro, a Inglaterra vai acabar sobretaxando produtos europeus. O que vai acabar acontecendo? Vai subir o custo de vida na Inglaterra. Porque a desvalorização da Libra... Eu acho o contrário, porque eu acho que a Inglaterra pode fazer uma linha de comércio com o Canadá e com os Estados Unidos mais intensa, melhor que a Europa. O que a Europa consome hoje? Alemanha, França e o resto meia boca. A Inglaterra pode comercializar com o México, América do Sul, não vejo isso aí. Mantém a Libra, que eu acho que é mais Libra era R$ 6,10, já está em menos de R$ 5,00, caiu 25%. Mas a Libra esterlina está há muito tempo a 4. A Libra está 4,55. Tá muito era tempo. R$6. Mas isso aí foi numa época de antes de estourar essas bolsas todas. A Inglaterra é um país caro. E o euro fechou a 13,90, hein? A Inglaterra é um país caro.
Isso nós não podemos negar. Eu acho que dos países... É caro para quem vive, para quem visita, né? Para quem, assim, tendo como parâmetro os países europeus, a Inglaterra está entre os mais caros. As coisas lá são muito O mais caro país para se viver na Europa, eu estive lá, é a Áustria. A Áustria, tudo é caro. Berlim é a cidade mais cara da Europa hoje. Mas Berlim, a noite de Berlim, sim, a noite de Berlim é caríssima. Sim, mas claro, não, tu tá falando do litro de uísque, do champanhe na noite, né? Tô falando o cotidiano inglês é caro. Tanto que é o seguinte... Aluguel, combustível, sim, essas coisas. Carro na Inglaterra. Comida, carro serviços. Na Inglaterra é luxo. Comprar um apartamento, Carro então... é luxo. Comprar um imóvel em Londres é copa rico. Um apartamento pequeno, o seu amigo, 40 metros o quadrados, seu amigo 50 metros quadrados, de um quarto e uma sala separados, na Inglaterra hoje. Na Inglaterra hoje um apartamento desse custa 200 mil libras. É muito caro. Vitorino, o seu amigo mora em Londres? Aquele cantorzinho do Perucoso. O Elton John? É. Não, o Elton John mora em... Não, ele mora em... Sou fã dele. Elton John. Mas é na Inglaterra, né? Sim, na Inglaterra, mas é na periferia de Londres, mas é outra cidade. Aqueles belos jardins e os prédios pintados, os tijolos vermelhos. O Elton John tem título de Sir, né? Sir Elton John. Ele é Sir Elton John. O senhor, quando conversou com ele naquelas oportunidades, o senhor teve o privilégio de estar com ele, com o marido dele. Como é que ele é na intimidade? Assim, é uma pessoa séria, brincalhão? Ele é um cara educado. Ele é um cara gentil, educado, mas é mega star, né? Não pensa que tem acesso? Não pensa que vai ficar batendo papo com ele meia hora, porque ninguém conversa com ele meia hora. Nem o empresário dele conversa com ele meia hora. Tem tempo, é? Não, ele conversa com você, 2, 3 palavras, coisa e tal, troca algumas frases. É assim também, né, Vitorino? Tu conversa 2, 3 palavras, tchau, e então é um cara em drops. Só que não. Né? Tu não quer saber de desdobrar aquela história, aquele lega-lega chato, mimimi, piriri. Aqui é uma mistura de Homem-Formiga com Baywatch. The Rock. É o The Rock. Não era Bruce Willis? Não, agora é Baywatch a moda. Chicão, assim, ó, vou te falar um negócio. A gente, com o tempo, passa a ficar muito mais do que exigente com os outros, exigente consigo mesmo. Não diz que não. Tem pessoas que tu não consegue conversar 5 minutos. É verdade. E tem pessoas que tu fica 2 horas conversando. Mas é uma e não questão... tá ligado à inteligência, à cultura. Não, é a energia. A energia, a forma como você... E a gente tem ido embora. Você tem então... Visual. Tchau, gente. A gente vai continuar conversando aqui, tá? Amanhã, Magda Beatriz está de volta à bancada do Atualidades Pampa. Nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma ótima noite. Até lá. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.